Oi, pessoal. Hoje a gente vai então dar continuidade, no conteúdo, falando sobre a Revolução Industrial. Bom, então, para começar, a gente precisa responder uma pergunta: por que a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial? Então, o que a Inglaterra tinha? Qual o diferencial que fez com que ela fosse o primeiro país a ter indústrias, e pudesse sair na frente, então, dentro desse capitalismo que estava se formando, a partir do mercantilismo que a gente estudou ali no passado. O que a Inglaterra tinha? Primeiro, a gente tem que ver que a Inglaterra, ela tinha capital, dinheiro para investir. Da onde vinha esse dinheiro? Bom, esse dinheiro vinha em partes da política mercantilista desenvolvida pela Rainha Elizabeth, como a gente viu, A Rainha Elizabeth, ela incentivou bastante a exploração das 13 colônias, incentivou bastante os cercamentos de terra, Então foi uma política que fez com que nós tivéssemos um crescimento da burguesia dentro da Inglaterra. Depois, um outro fator que também ajudou bastante no desenvolvimento capitalista da Inglaterra é o Oliver Cromwell, com o ato de navegação, como a gente viu, também fez com que a marinha da Inglaterra se desenvolvesse bastante e futuramente, então, viesse a ser a maior potência marítima do mundo, e controlasse grande parte do comércio marítimo que ocorria naquela época durante o final do século XVII e durante todo o século XVIII. Bom, então a Inglaterra tinha capital, dinheiro, que girava em torno dessa política mercantilista que foi bem desenvolvida pelos governantes aí da Inglaterra, com destaque para Elizabeth e para o Oliver Cromwell. Bom, outro fator que colaborou também para a Inglaterra ser a pioneira dentro desse processo de revolução industrial foi a questão da mão de obra excedente. Então, a gente tinha muita gente precisando trabalhar por causa dos cercamentos de terra, Essas pessoas migraram do campo para a cidade e acabaram se tornando mão de obra barata. Dentro desse contexto, então, o que a gente pode analisar? Que a gente tinha pessoas precisando trabalhar e tínhamos burgueses com dinheiro para investir. E aí, então, a burguesia vai aproveitar e vai investir cada vez mais, gerando o aumento das empresas, das indústrias e o acúmulo ainda mais de capital. Somado a isso, eu tenho a ampliação das grandes propriedades no campo. Então, os cercamentos de terra também criaram, como a gente falou na aula passada, um aumento das grandes propriedades. Então, eu vou ter mais matéria-prima para a indústria trabalhar. Então, no campo, os grandes proprietários de terra vão investir em sistemas de drenagem, sistemas de irrigação, para poder produzir cada vez mais. Outro fator que a gente também pode dizer que beneficiou a Inglaterra é a grande quantidade de jazidas de minério, de carvão mineral que a Inglaterra possuía no seu solo, então ela não precisava importar isso. E o carvão mineral ele vai ser a base para a geração do vapor, para a construção da energia nas primeiras máquinas. Então, essas primeiras máquinas que vão surgir, elas vão ser movidas pela energia do vapor. Esse vapor vinha da onde? Vinha da queima do carvão mineral. Então, não é aquele carvão normal que a gente tem em casa, não. É o carvão mineral. O carvão mineral, ele quando é queimado, ele solta um vapor. Esse vapor vai ser canalizado e vai ser utilizado para gerar energia para as primeiras máquinas. Então, a Inglaterra não precisava importar isso de outro país, ela possuía essa fonte de energia. Outra coisa que a Inglaterra possuía também era o ferro, que vai ser utilizado como matéria-prima para a fabricação das primeiras máquinas. Então, no começo as máquinas eram feitas de madeira, os teares, eram feitos de madeira. E depois, então, eles vão criar teares feitos de ferro, mais resistentes, mais fáceis de serem utilizados. Então, a Inglaterra também não precisava comprar essa matéria-prima de outro país, ela possuía. Bom, a religião puritana também vai ser um fator a favor da Inglaterra, porque o puritanismo, como a gente já falou, é uma religião que defende a ideia de que o trabalho enobrece o homem, e não vê o lucro como um pecado, como era visto por outras religiões na época. Então, aquela visão de que o trabalho é uma possibilidade de te levar para o céu, vai fazer com que as pessoas, a teoria da predestinação, vai fazer com que muitos vejam o trabalho como um sinônimo de salvação. Então, por isso, a gente vai ter
um aumento aí nos seguidores da religião puritana. Essas ideias puritanas também vão privilegiar a Inglaterra. E outro fator também que a gente pode colocar como um fator que colaborou é, logicamente, a Revolução Inglesa, um governo mais moderno, né, um parlamento formado muitas vezes por burgueses, banqueiros, que vão procurar investir cada vez mais, né, no desenvolvimento do capitalismo da Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha vários fatores que faziam com que ela fosse um país desenvolvido, né, saísse na frente dos outros países. Então, ela tinha dinheiro para investir, ela tinha matéria-prima, ela tinha mão de obra excedente, ela tinha uma visão de capitalismo, né, uma visão capitalista e um governo que, né, privilegiava toda essa situação, todo esse contexto, tá? Então, nós vamos ter aí no ano de 1760 a criação da primeira lançadeira volante. Essa lançadeira, ela podia já fabricar peças maiores, né, tecidos mais largos, tá? Então, o setor que vai se desenvolver primeiro dentro da Inglaterra vai ser o setor têxtil, o setor de tecidos, que, como a gente já falou, né, a Inglaterra possuía matéria-prima, né, como a lã e o algodão, né, que vinham das suas colônias. Então, por isso, o setor têxtil vai ser o primeiro que vai se desenvolver. Essas máquinas, esses teares, eles vão evoluindo, né? Então, cada vez vão se aprimorando e construindo teares mais modernos, né? Teares melhores. Em 1767, a gente vai ter a construção da Spinning Jenny, que ela afiava 8 fios ao mesmo tempo. Essa máquina, ela fazia o trabalho de 12 pessoas. Então, quer dizer, o trabalho que antes era feito por uma pessoa, agora a máquina fazia o trabalho de 12 pessoas. Então, eu utilizava menos pessoas, né? Então, ao invés de usar 12 pessoas, eu ia usar uma só, que ia fazer o trabalho das 12, tá? Então, isso facilitou muito a produção, aumenta a produtividade, né? E quanto mais eu aumento a produtividade, mais lucro para o dono da fábrica, né? E menos pessoas ele vai precisar contratar. Depois a gente vai ter a Waterframe, que vai ser em 1769, aonde essa máquina também ela vai ser movida pela força da água, né? Ainda nessa época a gente não tinha a máquina a vapor. A máquina a vapor ela vai vir só em 1765, né? Com o James Watt, que vai criar então a primeiro tear movido a vapor, né? Ele vai aprimorar, na verdade, esses outros teares que já estavam em desenvolvimento e ele vai então criar um tear que não precisa mais da força, da energia física do ser humano. Então, qual vai ser a função do operário agora dentro das fábricas? Ele não vai mais usar a sua força física, né? Ele vai apenas manusear a máquina, certo? E aquele trabalho que antes era realizado pelo tecelão lá, né, nas oficinas, artesanalmente, que ele ia lá, pegava o fio naquele tear, né, que é um círculo, igual um círculo, igual uma roda de bicicleta, né? Então ele ficava naquele tear, fiando, fio por fio, construindo um novelo e depois ia naquele tear, trançando linha por linha, né, para fabricar o tecido. Agora esse trabalho vai ser todo desenvolvido por máquinas e o ser humano vai apenas manusear essas máquinas, vai apenas controlar o trabalho dessa máquina, vai fazer com que essa máquina funcione da maneira correta, ver se ela não está travando, se ela está realmente produzindo. Então, o que eu percebo? Que eu não preciso mais da força física, né, desses trabalhadores. Eu preciso apenas deles estarem ali manuseando essa máquina e quem vai fazer a força é a energia que vai vir, então, da queima do vapor do carvão, tá? Então, por isso, o século XVIII é o século da Revolução Industrial dentro da Inglaterra. Tá? Essa revolução industrial, com o tempo, ela vai se estender não só para o setor têxtil, mas a gente vai ter também no século XVIII o desenvolvimento e no início do século XIX a invenção de meios de transporte que possam estar também facilitando o escoamento de toda essa produção dentro da Europa e até para outras regiões, outros continentes, né? A Inglaterra vai passar a vender tecidos também para outros lugares. E para isso ela precisa de meios de transporte mais rápidos.
Então nós vamos ter a invenção do navio a vapor e vamos ter também a invenção da locomotiva a vapor. Então, esses meios de transporte vão facilitar o escoamento da produção e vão fazer com que eles possam, então, de forma mais rápida, né, comercializar o que eles estavam produzindo para vários países da Europa, para com o navio a vapor transportar também e comercializar com a América, com a África, com a Ásia. Então a Inglaterra vai controlando e monopolizando o mercado mundial, o comércio mundial, tá? Então por isso nós vamos ter aí uma grande transformação no final do século XVIII e durante todo o século, início do século XIX, aí essa revolução que vai acontecer dentro da Inglaterra. Bom, como que fica a situação do trabalhador, né? Então, quando surgiram essas primeiras máquinas e essas primeiras fábricas, a gente tem que pensar que não existiam leis trabalhistas. Por isso, o que acontecia? O dono da fábrica, né, que é o burguês, ele vai explorar da forma como ele bem quiser esse trabalhador. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter jornadas extensas de trabalho. Então, o trabalhador, ele trabalhava de 14 a 18 horas por dia. Vocês imaginem a situação, né? Como a máquina não precisa mais da força do homem, eu vou empregar mulheres e crianças para trabalhar nessas fábricas. Essas mulheres e essas crianças, muitas vezes, na maioria das vezes, recebiam salários reduzidos. Então, geralmente se pagava para uma mulher metade do salário que eu pagaria para um homem, para uma criança eu pagaria menos da metade do salário que eu pagava para uma mulher, né? E eles poderiam realizar o mesmo tipo de trabalho. Então, o mesmo trabalho que o homem realizava era o da mulher ou da criança. Então, muitas vezes, por exemplo, as crianças eram colocadas para limpar as fábricas, porque elas conseguiam entrar por baixo das máquinas, né, tirar a sujeira toda. Então, não existia nenhuma lei que regularizasse essa situação. Nós vamos ter, então, uma exploração muito grande dos trabalhadores nessas primeiras fábricas que vão surgir, tá? Essas pessoas não tinham direito a descanso semanal, então não tinha férias, não tinha descanso, elas trabalhavam de segunda a segunda, né, com jornadas extensas de trabalho, não tinha hora de refeição, então eram alguns minutos que elas tinham para comer, muitas vezes comiam em pé, era servido ali uma sopa, um pão, alguma coisa só para que elas não desmaiassem de fome, né? Então, a situação realmente que é relatada pelos operários nessas primeiras fábricas, né, que eles escrevem e falam e reclamam, era uma situação realmente terrível comparada com as leis e os direitos que hoje em dia os trabalhadores possuem, né? Bom, e como eles ganhavam péssimos salários, né, ganhavam pouco, eles também moravam muito mal. Então, essas pessoas iam morar geralmente em cortiços, né, em casas que eram muito pequenas, onde geralmente eles dividiam banheiros comunitários ali, né? E aí, então, começou muitas vezes sem redes de esgoto, sem água tratada, e aí começaram a proliferar muitas doenças. Então a gente tem a cólera, que foi uma doença que matou muito nessa época na Inglaterra, a pneumonia também, porque eles inalavam toda aquela poluição promovida pela queima do carvão, então as cidades eram muito sujas, muito poluídas, o ar era muito difícil, né? A poeira, o pólen que soltava das fiações, né? A fábrica de fábrica tecido, a fábrica de tear, o tear ele solta, né, quando vai fazer o tecido, aquela poeirinha, e aquele pólen era inalado, eles não usavam nenhum tipo de proteção, então eles tinham muitos problemas respiratórios e doenças pulmonares, né, então a tuberculose, a pneumonia, eram doenças muito comuns e que mataram muitos operários, muitos trabalhadores nessa época. As mulheres, por exemplo, não podiam trabalhar grávidas, então se elas ficassem grávidas, elas eram mandadas embora, por isso muitas vezes elas escondiam a gravidez para que o patrão não percebesse que elas estavam grávidas, amarravam a barriga, escondiam a barriga, e muitas vezes as crianças nasciam dentro da fábrica, né, elas entravam em trabalho de parto lá,
E se você faltasse ao trabalho, você era mandado embora. Então essas mulheres, elas sabiam que quando elas ganhassem bebê, elas não iam poder mais trabalhar, porque o patrão não ia aceitar, né? Então não tinha licença maternidade, nenhum tipo desses direitos que existem nos dias de hoje. Outro problema muito comum também eram as mutilações, né? Porque muitas vezes dentro dessas fábricas as pessoas se machucavam, como não estavam ali acostumadas, e principalmente crianças, né? Acabavam se acidentando, porque a criança não tem noção do perigo, então muitas vezes elas perdiam dedos, mãos, braços, nessas lançadeiras, nessas máquinas aí, nesses teares. E não existia nenhum tipo de indenização, né? Então o patrão não levava você para o hospital, não pagava a conta, nem depois ficava te sustentando se você não pudesse trabalhar. Então você era, né, prejudicado, perdia um membro do corpo, era mutilado e tinha que trabalhar do mesmo jeito, senão passava fome. Então a situação de exploração do trabalhador era muito grande. Bom, em resposta a tudo isso, nós vamos ter um movimento liderado por Ned Ludd, que vai ser chamado de ludismo. Esse movimento, conhecido como ludismo, ele culpava as fábricas, as máquinas, pela exploração do trabalhador. Então eles falavam que a culpa do trabalhador estar sendo explorado daquela forma era a máquina, por isso as máquinas tinham que ser destruídas. Então, esse movimento, eles entravam, invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, destruíam as máquinas, porque eles achavam que a máquina era culpada pela exploração do trabalhador. Diante de toda essa situação de exploração, nós vamos ter no ano de 1819 uma grande manifestação, né, de mais de 80 mil trabalhadores lá em Manchester, né, na Inglaterra, onde eles vão reivindicar leis trabalhistas. Essa revolta, né, essa manifestação, uma greve que eles fizeram, vai acabar sendo contida de forma violenta pelo governo. Nós vamos ter a morte de milhares de operários. Em resposta a toda essa situação de caos e exploração do trabalhador que se instalou dentro da Inglaterra, um outro movimento vai surgir, que é um movimento chamado de cartismo. O movimento cartista, eles vão fazer um documento chamado de Carta do Povo, onde eles vão reunir assinaturas, né, e vão pedir o direito de jornada de trabalho regularizada, vão pedir o direito de poder votar, o fim do voto censitário, como a gente comentou na aula passada, né? A Revolução Inglesa deu direito de voto, mas não eram para todos, então eles queriam direito de voto, né? O direito que os parlamentares ganhassem um salário, que eles pudessem também se candidatar ao cargo de deputado, para que eles pudessem defender o direito dos trabalhadores, tivesse um representante deles lá dentro do Congresso, né? Esse documento não vai ser aceito a princípio pelo Congresso, né? Então eles fazem o documento, reivindicam, mas não vão ser criadas leis trabalhistas nesse momento, tá? As primeiras leis trabalhistas, elas vão ser criadas na Inglaterra somente em 1833. Qual foi a primeira lei trabalhista criada na Inglaterra em 1833? Então a gente tem que pensar o quê? Que foi praticamente um século de exploração do trabalhador, né? As primeiras máquinas surgiram por volta de 1760, 1770, 1780, quando começou ali a Revolução Industrial. Então esse é o período que deu início à Revolução Industrial. E a primeira lei surge em 1833. Então foram muitos anos de exploração do trabalhador. Essa primeira lei, é até engraçado, né, a gente falar sobre ela, dá até vontade de dar risada, porque a gente não sabe se é uma lei ou uma piada, né. Essa primeira lei, ela limita a jornada de trabalho, né, para as mulheres e para as crianças. Então, elas vão trabalhar aí por volta de 48 horas semanais, né, ou, em alguns casos, dependendo do tipo de trabalho que ela realiza, 60 horas semanais. Então, vamos pensar, né? Então, eu limito a jornada de trabalho das mulheres e crianças, elas vão poder trabalhar só apenas 50, 60 horas por semana, né? Pouquinho para elas, né? Bom, mas aí, então, em 1842, a gente tem a criação de uma segunda lei trabalhista. Essa lei, então, proíbe o trabalho de crianças
nas minas e mulheres nas minas de carvão, porque eles consideram esse local um local insalubre, né? O que é um local insalubre? Um local inadequado, porque o trabalho na mina é um trabalho muito pesado, tá? E é um trabalho que exige muita força e se inala muito aquela sujeira, aquela poeira, né? O gás que é liberado pelo carvão mineral. Então, geralmente, o tempo, a expectativa de vida de quem trabalha numa mina de carvão é muito curta. Então, por isso, as crianças, muitas vezes, né, para gastar menos, pagar menos e ter mais lucro, muitas vezes eles usavam o trabalho das mulheres e das crianças nas minas também. Então, no ano de 1842, nós vamos ter a primeira lei que vai proibir o uso do trabalho dessas crianças e dessas mulheres nas minas. Também não é uma lei lá, mudou muita coisa, né? Mas já foi um segundo passo, né, na questão dos direitos trabalhistas. Em 1847, nós vamos ter, então, a redução da jornada de trabalho para 10 horas por dia. Então, nós vamos ter aí uma lei que agora a gente pode dizer, melhorou um pouquinho mais a situação do trabalhador. E somente em 1878 é que nós vamos ter, então, a redução da carga de jornada da mulher para 60 horas semanais. Então, a mulher só vai poder trabalhar agora, todas as mulheres vão poder trabalhar apenas 60 horas semanais. E aí, no ano de 1919, é que a gente vai ter a lei que vai regularizar 8 horas por dia de trabalho. Então, vamos pensar, né? Se a gente acabou de falar que a Revolução Industrial teve início, as primeiras máquinas lá por volta de 1760, 1770, 1780, quando, né, teve início a Revolução Industrial, somente foi regularizada uma jornada de trabalho de 8 horas por dia no ano de 1919. Então, muitos anos aí de exploração do trabalhador até que fosse então criada uma lei que regularizasse. Mas essa lei ainda não dava direito a outros benefícios, como o que nós temos hoje. O direito de férias remuneradas, né? O direito de licença maternidade para as mulheres, até licença paternidade para os pais, né? A questão do descanso semanal, né? Então, FGTS, toda a aposentadoria, todas essas leis trabalhistas que existem nos dias de hoje, né? Então, foram muitos anos de luta até que a gente pudesse conquistar tudo isso. E em cada país que vai surgir a Revolução Industrial, nesse caso do que a gente está falando agora é da Inglaterra, depois nós vamos falar da França e vamos chegar na história do Brasil, nós vamos ver que em cada país essa Revolução Industrial aconteceu numa época diferente, em momentos históricos diferentes, né? E quando acontecer aqui no nosso país, não será diferente. Então, nós vamos ver que nós também vamos ter essa exploração do trabalhador, né, com longas jornadas de trabalho, sem direitos trabalhistas, e depois de muitos anos de luta e de greves e manifestações e reivindicações, é que vão ser criados aí as primeiras leis trabalhistas. Então, a gente vai perceber muita semelhança nessa questão, nessa situação. Em todos os países que ocorre a Revolução Industrial, a princípio nós vamos ter a exploração do trabalhador, desses operários, né, pela burguesia, que era o dono do capital, o dono das fábricas, tá bom? É isso aí. Aí agora vocês podem produzir um resumo desse conteúdo da Revolução Industrial. Então, lembrando, são 2 resumos que a professora pediu, tá? Porque esse capítulo, como eu falei, ele é um capítulo extenso. Então, é um capítulo que trata de 2 conteúdos, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Então, por isso, vocês vão fazer 2 resumos. Um resumo da Revolução Inglesa, que foi da aula de ontem, e outro resumo da Revolução Industrial, que é dessa aula de hoje, tá? Para isso, vocês vão usar o livro didático de vocês. Se vocês não tiverem o livro, aí vocês podem pesquisar na internet. O que eu não quero é cópia da internet, tá? Depois que vocês fizerem o resumo, baseado no resumo de vocês vão produzir 2 mapas mentais. O mapa conceitual significa a mesma coisa, aonde vocês vão estar produzindo um mapa mental da Revolução Inglesa e um mapa mental da Revolução Industrial, tá bom? Para que vocês possam estudar de forma separada,
tá? Então, é lógico que é sequência, é continuação? Mas o ideal é a gente ver, então, primeiro a Revolução Inglesa, depois a Revolução Industrial, 2 acontecimentos aí que foram importantes e de forma separada para não misturar e confundir vocês, tá bom? Certo? Então eu espero, vocês podem mandar no meu e-mail, vou mandar o e-mail aí, vocês podem mandar pelo meu e-mail o resumo juntamente com o mapa conceitual, tá bom? É bom vocês já irem adiantando e mandando antes, que daí eu já posso tá corrigindo e dando retorno para vocês, se tá bom, se precisa melhorar, né, o que vocês têm que melhorar. Muito cuidado também para não copiar o mapa conceitual da internet, tá? Eu não quero cópia. Cada um tem que produzir o seu mapa. Eu vou mandar os vídeos explicando como se faz. Pode ser no caderno, pode ser pelo aplicativo, pelo Word, pelo PowerPoint ou outros aplicativos do Google que tem também que ajudam a produzir mapa conceitual. Vocês podem utilizá-los e quem não tem o recurso ou prefere fazer no caderno, faz no caderno, tira uma foto, manda junto com o resumo, tá bom? O resumo também pode ser no Word, digitado, ou pode ser no seu caderno, você faz, tira uma foto e me manda, tá certo? Beijo!